Boa noite a todos. Eu quero já apresentar para vocês este aqui, que é o terceiro livro do Temas de Hipnologia. Na realidade, nós temos aqui mais 10 temas interessantes escritos por pessoas realmente importantes na área da hipnologia. Nós temos gente da Argentina, nós temos pessoas de Portugal, nós temos gente de Cuba, nós temos gente do Peru, nós temos gente do Chile, ou seja, essa sequência, essa série, nós temos aí uma série de temas, são temas individuais. Acabei de lançar agora esse mês esse livro Temas de Hipnologia 3, tá certo? O Temas 1, esse aqui, que não tem um número porque a gente não sabia que ia fazer uma série, foi lançado em 2012. Por conta da pandemia, eu lancei no ano passado, em 2021, esse Temas de Hipnologia 2, e agora eu acabei de lançar o tema de hipnologia 3. Já estamos preparando o tema de hipnologia 4. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do temário. Primeiro, reconstrução emocional, é um capítulo bem interessante da Nádia Naranjo, que é uma psicóloga da Argentina, e ela atende muita criança. Nós temos a doutora Mônica e a Marie falando de hipnose e odontologia, urgências e emergências. Nós temos o professor Monson falando das implicações da prática da terapia mente-corpo na saúde física e mental, lembrando que o Monson é um pesquisador da medicina baseada em evidência. Nós temos um capítulo muito legal, que é o neuromarketing do Rogério Castilho. Hipnologia integrativa na dependência química. Hoje a gente tem muito paciente usuário que, às vezes, as pessoas não sabem como atender. O doutor Ricardo Fax de Porto Alegre tem uma experiência muito grande nessa área, trabalha muito com isso, né? Nós temos um outro capítulo aqui do professor Armando Charovs, que todos conhecem ele, das terapias regressivas, e as considerações sobre estar falando com o inconsciente. É um tema bem legal de onde ele apresenta como ele trabalha as terapias regressivas. Nós temos um tema novo, interessante, do João Batista Alencastre, que é a hipnose em atletas. E essa hipnose em atletas, ele é um médico, gineco, ele é hipnólogo e é um atleta de alta performance. E o João trabalha muito com hipnose, com auto-hipnose, então ele dá uma série de dicas de hipnose em atletas. Terapia do esquema hipnose, a doutora Cristine, quem não conhece a Cristine do Rio de Janeiro? Essa aqui é a praia dela, terapia do esquema hipnose. Eu acho que ela é a pessoa que mais entende desse assunto aqui no nosso mundo. Hipnose e falsas memórias, um tema bem interessante, né? Um tema interessante, onde o Francisco, que é um colega da Sociedade de Hipnose de São Paulo, ele fala dessas falsas memórias, é bem interessante. Hipnose e neuroplasticidade, você já conhece o Fernando. O Fernando, inclusive, participou da última reunião do nosso grupo de estudos, né? E aqui eu falo um pouquinho da evolução da terapia cognitivo-comportamental, falando da evolução das 4 ondas, né? Já que nós estamos na 4ª onda da TCE, hipnose faz parte da 4ª onda evolutiva da TCC, então é um tema todos são temas bem atuais, bem contemporâneos, tá? Então isso é que eu queria fazer. Eu estou considerando, hoje em dia não dá mais para a gente lançar o livro, né, em livraria e tal, mas esse aqui eu considero o lançamento desse livro aqui. Ele está à disposição no grupo de estudos de hipnose, tem o link lá para quem quiser entrar e comprar o livro, tá? Ou quem quiser comprar os 3, eu tenho poucos. Por quê? Porque o primeiro foi lançado em 2012 e eu tenho uns 10 apenas dele. Então, do Temas 2 eu tenho, do Temas 3 chegou agora, eu tenho, mas o Temas 1 eu tenho pouco. Então, quem quiser comprar os 3 juntos, é bom entrar logo em contato com a Ana, porque, inclusive, desses 10, eu acho que uns 3 ou 4 já estão reservados, tá?
pessoas estão pedindo um combo, né? Então, a Ana fez um desconto lá, fez um esquema para quem quiser comprar os 3 de uma vez. Entre em contato com ela, está no grupo de estudo de hipnose, no zap do grupo de estudos, tá? Então, agora vamos em frente, vamos dar andamento à nossa reunião. Aqui hoje nós temos a presença do Dr. Leandro Mota, ele é psicólogo, hipnólogo, hipnoterapeuta. Ele acabou de escrever um livro, de lançar um livro, sobre terapia, hipnose em oncologia, as aplicações da hipnose em terapia oncológica. E hoje ele vai dar um en passant aqui para nós de como podemos utilizar a hipnose dentro desta prática aqui, tá? Então, eu vou pedir para aumentarem aqui a imagem dele, tá? E vou passar para o Leandro essa... Passar para o Leandro, vou interromper um pouquinho aqui. Vamos passar para o Leandro a bola. Leandro, a bola da vez é sua agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E a plateia é sua. Boa noite, pessoal. Então, deixa eu me apresentar. Sou Leandro Mota, sou psicólogo, sou hipnoterapeuta, também sou psicanalista e outras formações aí bem bacanas na área da saúde mental. E a gente vai falar um pouquinho, então, dessa hipnose, né, um tratamento coadjuvante, um tratamento acessório, auxiliar aí no câncer. Bom, o que eu podia, assim, inicialmente falar para vocês, que já na psicologia, né, existe até uma pós-graduação em psico-oncologia, né, que oncologia é o nome da medicina para o câncer. Então, já existe uma pós-graduação aqui na Faculdade de Santa Casa, muito bacana, bem puxado mesmo nessa questão da psicologia, que vai compreender aí o tratamento dos pacientes oncológicos, a reabilitação dele com câncer. A psicologia ela tem uma abordagem diferenciada, né, nessa questão do câncer. E foi aí com alguns colegas que estavam lá fazendo pós, alguns colegas da faculdade de psicologia, e tinha um colega meu da faculdade de psicologia, uma colega minha, olha, colega, ó, coitada, se ela tivesse vindo aqui, ela ia puxar minha orelha aqui. E ela estava fazendo justamente essa pós em psico-oncologia, e ela foi praticamente minha pupila nos 5 anos que eu estudei psicologia, eu já tinha formação em hipnose, e aí falei, poxa, Yasmin, faz lá, né, umas hipnose, vamos fazer hipnose, porque o câncer hoje é considerado também uma doença psicossomática, em alguns casos do câncer, né, quando não vem de uma questão mais alimentar, enfim, ou genética, enfim. Aí ela começou, então, a praticar a hipnose lá com alguns pacientes, meio que em off, aí eu fui lá, participei com ela, e aí nós começamos, então, a fazer nossas experiências lá. Eu fui como psicólogo assistente voluntário, sem qualquer vínculo empregatício lá, né? Fui lá só participar de algumas coisas. Então, nós fomos tendo aí... E já tinha um psicólogo lá que era professor, né? Preceptor lá na faculdade, um médico lá também, e eles permitiram. Então, nós começamos a ter nossas experiências. Já havia tido experiências lá, mas o pessoal acaba abandonando, até pela própria administração do hospital, e sim, é normal, é comum, vai mudando, vai ficando. Mas o que da psicologia ela é compreendida lá? Ela vai fazendo o quê? Uma forma de prevenção nos tratamentos de reabilitação do sujeito. Pode passar, que eu vou já me alongar. A gente tem que pensar o seguinte, as nossas emoções, né, elas provocam em nós assim, o psicossoma. Ou seja, o nosso sistema imunológico, por meio do nosso sistema límbico, ele transforma as emoções em química, resultando em saúde ou doença. Às vezes eu costumo dizer assim, né? O Osmar está acompanhando, a gente corta o dedo, o que vai acontecer? Nosso organismo tem lá todo um processo de defesa, vai provocar cicatrização. É o seu sistema, né, imunológico provocando aí, salvando, né, a autopreservação da sua própria vida e provocando toda essa cicatrização. Mas o contrário também existe. Existe o adoecimento, que é a questão psicossomática, o psicossoma aí, que influencia no adoecimento pelo câncer. Pode passar. Eu vou dar um... Bom,
Onde começou ali? O próprio Freud, né, no livro de Histeria dele, ele se preocupava com essa integração mente-corpo, onde os acontecimentos psíquicos têm algumas consequências orgânicas, ele já observava aquilo, e ele deixou já a semente toda aí para essa questão da psicossomática, e hoje temos aí a medicina psicossomática muito bem consagrada, várias doenças psicossomáticas, né, catalogadas aí, enfim. Mas o que é que, assim, vamos pensar o seguinte, todo o processo de adoecimento pela psicossomática, ela tem uma simbolização. Essa simbolização, o que é a doença para o sujeito? O que seria a doença para ele? Como que ele se comporta? O que é a doença? A gente pode puxar várias interpretações da psicologia aí, para a psicossomática, ele é bem vasta, esse mundo onírico, simbólico, de que é a doença para o sujeito, mas que está afetando o organismo dele. É uma questão do pensamento, né? Do foco que ele está dando para aquela doença, aquilo vai potencializando, ele vai desestabilizando todo esse sistema límbico, imunológico dele. Pode passar, Osmar. Bom, então foi assim que surgiu os estudos que hoje chamamos de psicossomática. Então vamos imaginar que o câncer sendo uma doença psicossomática, como que nós podemos assim imaginar? Temos também algumas questões que são os cuidados paliativos que existem também da área da psicologia, que a gente também pode aplicar para a hipnose. O câncer, a notícia do câncer em si, para o sujeito que está aí acometido dessa enfermidade, às vezes séria, às vezes não tão séria, tão grave, tudo que é no começo é mais fácil de ser tratado. Mas a notícia para o sujeito, olha, você está com câncer, já causa nele crise de pânico, crise de ansiedade. Ora, eu vou começar aos pouquinhos aqui para vocês, né? Vamos pensar o seguinte, antes de focar ali no psicossomático mesmo, a gente falar como que a hipnose, e eu contar alguns casos assim, que teve lá no hospital de câncer de mama, assim, foi bem interessante. Vou contar para vocês ao finalzinho aqui daqui a pouco. A pessoa recebe a notícia que está com câncer. Nossa, ela já se espanta. Ela vai dar essa notícia para os familiares. Abala toda essa estrutura dela, familiar, o medo, a tensão, e às vezes o médico, a equipe médica não quer falar que é tão sério, é tão severo, enfim. E às vezes nós temos a questão que o câncer pode não ter resultado, né, da quimioterapia. Então, os médicos sabem, né, quando avaliam o tipo do câncer, como já atingiu o organismo, a fisiologia do sujeito, eles sabem. Mas vai tentando, então, aí nesse momento, nesse primeiro momento, atenuar esse sofrimento psicológico do sujeito. Então, temos aí, então, essa questão da psico-oncologia, como eu disse. O que a psicologia orienta a fazer? Orientar o cliente em várias questões do que é a doença, de como ele lida com a doença, e a hipnose, o pessoal aqui do grupo sabe, né? Todos aqui já conhecem hipnose, tenho certeza disso, bastante, mas muitos são melhores do que eu sou e muito melhor, eu tenho certeza disso. Então, você imagina a pessoa recebendo essa notícia, ela desenvolvendo um pânico, uma ansiedade generalizada, um medo, um pânico, começa a desenvolver síndrome do pânico, por exemplo, com medo da morte, porque não entende que a sua vida é finita. Então, nós podemos utilizar a hipnose, lá pela imagética, né? Proporcionar para ele o entendimento disso, tirar essa ansiedade, provocar ali reações para ele que ele comece a entender. Outra coisa, a pessoa que está fazendo quimioterapia, por exemplo, ela sente algumas dores em razão da quimioterapia. Depois o Osmar pode até dar umas falas para a gente assim, né? Ele é médico, ele sabe disso. Pode passar, Osmar, pode passar, pode deixar no próximo aí. Por exemplo, a pessoa que está na quimioterapia, ela vai tendo algumas dores, ela vai tendo náuseas, ela vai tendo enjoos, em razão do tratamento quimioterápico. E você pode utilizar a hipnose também para amenizar essas dores crônicas que vão surgindo durante o tratamento. E aí tem umas fraseologias específicas para isso, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, vou só dando essa introdução. Os enjoos, assim, dependendo do tipo de quimioterapia, por exemplo, vamos pensar, utilizar a hipnose para autoimagem, por exemplo. Porque pessoas que às vezes fazem quimioterapia podem ter a queda severa do cabelo. E vai ficar ali
sem a vaidade, sendo tudo isso. Então, a gente pode proporcionar para esse sujeito, de forma paliativa, né, toda essa questão da autoimagem, da autoestima, de um enfrentamento psicológico da doença, como ele está olhando para a doença, o que ele entende. A gente pode usar a ferramenta hipnótica por meio da imagética para ele entender a finitude da vida. Porque existem inúmeras pessoas aí, né, no nosso convívio, que acham que está vivendo para sempre, que não vai morrer, não se preocupa com isso. Aí chegou o Covid, por exemplo, ficaram todos organizados porque viu que a morte se aproximou, e aí teve crise de pânico. A mesma coisa pode acontecer com uma pessoa que teve essa notícia do câncer. Ela pega e, de repente, ela vê que a vida dela está por um fio. E ela pode desenvolver aí várias questões que podem agravar o quadro dela do câncer, por exemplo, né? Então, se a hipnose, ela atua na regulação emocional, e a regulação emocional, como eu disse antes, ela provoca reações químicas no organismo que pode tanto adoecer como provocar uma questão saudável no organismo, né? Por meio dos neurotransmissores, aí por aí vai. Então, se você tiver uma sugestão hipnótica específica para o tratamento, provocando nele fenômenos que regulem essas emoções disfuncionais, essas emoções que estão desreguladas e estão provocando, de certa forma, toda essa confusão no seu sistema límbico, no seu sistema imunológico, e aí você começa a regular isso. Se você conseguir proporcionar para o sujeito esse equilíbrio, e ele no tratamento quimioterápico do câncer, ele já começa a ter uma melhora. Eu tenho até uns exemplos familiares aí, enfim, eu já vou dar o exemplo aí já já. Bom, se o sistema límbico é a sede das emoções e seus estereótipos comportamentais, a sugestão correta vai auxiliar no tratamento do câncer. E vai mesmo. A gente vai falar sobre essas sugestões aqui, eu vou dar uns exemplos, né? Só para a gente introduzir aqui que realmente o câncer tem um fator muito grande, né? Mas claro que tudo tem que ser avaliado se é genético, se não é alimentar, enfim. Mas tem uma questão assim do psicossoma muito grande, principalmente com a notícia. A notícia do câncer para a pessoa às vezes agrava o quadro dela, e é aí que a gente entra, a gente que auxilia aí. Às vezes o câncer já é tão assim fulminante, já está muito, né, grande, assim, principalmente quando é no pâncreas, e aí a gente só vai de forma paliativa proporcionar a ele, né, eliminar um pouco o sofrimento até a partida dele, por exemplo. Há casos que não tem jeito. Eu tive essa experiência aí com 2 pessoas quando eu estive lá na Santa Casa, no setor de oncologia, e eu sabia, não podia falar, né? E a gente via que a pessoa cheia de esperança, a pessoa cheia de esperança, a gente alimentando a esperança, e ele sabia que não, né, em algum momento ia acontecer aí, mas a medicação era boa e segurou ele por um tempo aí. Mas é isso. Aí eu falo para vocês, se o câncer é considerado essa doença psicossomática e a sua origem pode ter essa simbolização, aí está o segredo da fraseologia hipnótica para a gente proporcionar o auxílio do tratamento no câncer. Entender o que é a doença para o sujeito, qual é a simbolização que ele dá, qual o sentido que ele dá para a doença. Aí nós, né, podemos até, vocês sabem disso, até o que o Milton Erickson falava, o sintoma é a cura, é exatamente isso. O que significa doença? Qual é a crença que o sujeito tem em relação à doença? E é aí que nós vamos focar as fraseologias. É aí que nós vamos focar. Sempre ali centrada no que ele pensa, no que ele acredita, no que ele vê. A gente não tem que colonizar o pensamento do sujeito, explicar tudo para ele. Não, vamos ver o que ele tem, a cultura dele, os valores dele, a crença dele, e fazer certinho com o que ele já entende. Nós podemos, então, promover o alívio da dor e de outros sintomas que surgem com a quimioterapia e com o próprio câncer. Existem cânceres aí que provocam dores muito severas, dependendo da onde, do local, enfim. Tem cânceres que são silenciosos, né, que não provocam dores nenhuma, mas está de certa forma. Mas a medicação, às vezes, sim, né? Às vezes a medicação provoca tontura, náuseas, enfim. Aí o começo é sempre muito difícil o tratamento, né? E nós temos que fazer uma psicoeducação por meio da hipnose, na imagética, isso é muito rápido, muito simples, e
que ele entender que a morte é um processo natural da vida dele, de que em algum momento ele vai ser acometido disso. Ele entender a finitude da vida dele, mas que ele tem que estar focado no momento presente, no aqui e agora. E é muito interessante assim, trabalhar com alguns pessoal assim, nesse estado assim, bem severo, às vezes sem esperança no câncer, que eles querem, sabe, muitos daqueles filmes que a gente vê em televisão, assim, de pessoas que estão sabendo que vai morrer, né, aqueles filmes que a gente vê assim, elas querem resolver tudo com a família, querem resolver tudo com as pessoas que elas tinham é, desavenças, elas querem perdoar todo mundo, né? E às vezes você faz uma regressãozinha numa sessão assim, ou outra de coisa, vem tudo isso aí, né? Ou ela não verbaliza para você ali no leito ou na sessão no consultório, depende, né, onde ela vai estar, para você atender essa pessoa, e ela tem essa vontade, ela vem que quer resolver tudo. Parece que já vê um estereótipo assim de que ela precisa resolver tudo para partir aí sem dever nada no purgatório, né? E é interessante, vem muito disso a cada sessão, quando ela sabe, quando você começa a explicar para ela, ou na hipnose, ou numa forma de anamnese, essa finitude da vida, que é um processo normal. Mas o principal é você oferecer recursos dentro das fraseologias de um suporte emocional para a pessoa. Ela tem que se sentir acolhida dentro dela mesma e sentir, assim, de certa forma, esperançosa para que ela não se sucumba, não se entregue à doença, né? Porque quando ela estiver focada, que ela tem uma possibilidade, ela tem uma esperança, e isso com certeza pode aí ajudá-la demais aí no tratamento, né? Com certeza ela vai ter uma melhora muito significativa. Eu vou contar para vocês aqui, é, quando eu fui lá fazer na hipnose, minha colega que escreveu o livro junto comigo me chamou. Ai, Leandro, eu estou insegura aqui, vem pegar essa mulher aqui, não é fácil. Ela me vê no corredor, ela pede uma hipnose, é melhor falar que outra pessoa que faz, que você não fica muito aqui, enfim, né? Tá bom, deixa comigo aí, né? Era uma senhora, né, de 62 anos, com câncer de mama, bem severo, né? Ela não queria retirar, né, fazer, enfim, retirar os seios, enfim, estava bem severo, precisava, e a remoção já ajudava bastante, não sei o que, ela não queria. Então a gente fui fazendo lá algumas sessões com ela, na Santa Casa mesmo, lá no quarto que ela ficou, às vezes que ela teve que ficar lá, e ela foi entendendo várias questões dela mesmo, o porquê que tinha esse câncer de mama e veio questões da infância dela foram surgindo durante a hipnose, ela foi tendo diversos insights, ela foi entendendo o porquê do lado esquerdo para ela. Foi uma coisa assim, até meio clichê da amamentação dela. Tinha a ver um pouco com a questão da mãe dela, da rejeição da mãe dela. Então ela, de certa forma, se autopuniu inconscientemente. Ela casou, não queria ser mãe, ela não queria amamentar, ela teve um histórico assim muito relacionado ao corpo dela, ela não queria engravidar, deformar o corpo, ela tinha muitas e muitas questões dessa. Ela teve um filho só, homem, e foi assim uma briga para ter esse filho com o marido, ela não queria. Muitas histórias de ela não querer ser mãe, muito abandono da mãe. Então o Sei estava muito ligado a isso, na mãe dela, um monte de coisa aí, enfim. A mãe dela teve um quadro de depressão, chegou a se suicidar quando ela tinha 16 anos. Então, um monte de coisa assim que ela tinha de simbolização que para ela refletiu num símbolo do seio, né? Então ela veio desenvolver, estava muito claro esse psicossoma dela ali para mim, estava muito claro, até a forma como ela verbalizava, conversando e quando eu perguntava ali na regressão para ela alguma questão, sempre vinha a mãe, o seio, essa fase lactante dela, que a mãe reclamava, ela chegou a relatar coisas que a mãe falou para ela quando era criança, meu seio caiu por conta sua de você ter amamentado. A mãe assim colocou muita culpa na mente dela, né? Foi psicoeducando ela nessa questão e ela foi simbolizando, se autopunindo, se sentindo culpada e refletiu aí. Claro que também teve outras questões aí, né? Durante a vida que acrescentou. Mas o start do câncer foi esse fator emocional aí. E aí eu fui fazendo algumas técnicas de perdão, fui fazendo algumas técnicas de ela se curar. Eu usei até uma técnica que tinha no livro da Sofia Bauer para ela, que ela
fala um pouquinho eu fiz uma adaptação do que ela escreveu no livro dela, que era para tratar vitiligo, aí eu fiz uma modificação ali, eu usei, que me veio na cabeça essa técnica no dia lá, porque eu não sigo muito o roteiro, eu vou escutando o paciente, vou fazendo ali de acordo com o que eu vou sentindo, percebendo dele, eu vou vendo o que eu já estudei na cabeça e vou fazendo espontaneamente. E aí foi vindo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Passaram-se 2 meses e meio. Estava fazendo com ela o primeiro mês 2 sessões por semana, e depois uma a cada semana, com ela tudo de forma voluntária, assim, sem ter recebido nada, só para fazer esse estudo mesmo. E aí veio o médico e falou que graças à medicação, não iam precisar mais retirar o seio dela. Aí eu fiquei na dúvida, foi a hipnose? Porque o quadro era para retirar o seio, era grave, tinha que ter fazido, tinha que ter feito, tinha que ter feito, tinha que ter feito, e aí causou, né, um desconforto dela, ela não queria, não queria. Aí eu pergunto, será que foram as sessões somada à medicação? Foi só as sessões de hipnose? Ou foi só a medicação? E fica essa pergunta, a gente não consegue, né, mensurar isso, esse resultado. Fato é que antes da hipnose, 3 meses antes, os médicos só queriam fazer essa remoção do seio dela. Olha que interessante. E precisavam, e queriam, e queriam, e queriam, e queriam, e queriam. E durante esses 2 meses e meio aí que ficamos lá fazendo, aí eu parei de ir, né? Enfim, não precisou, eu acabei finalizando com ela ali. Toda a quimioterapia que fez cair os cabelos, ela estava curtindo usar o lenço. Eu falava muito sobre isso nas fraseologias, de que ela tinha um novo momento de se sentir bonita, enfim. Ela relatava que se sentia sensual e usar aqueles. Ela comprou um monte de lenço que ela amarrava, ela não queria usar peruca. Ela ficou amarrando lenço. Ela chegou a mostrar para mim várias fotos de várias famosas que teve câncer, usaram o cabelo assim, que ela estava curtindo não ter que lavar cabelo, ficar indo no salão de cabeleireiro. Olha que ela ficou falando, né? Por quê? Porque ela estava bem com ela mesma no sentido de autoimagem, no sentido de autoestima ali também. Então, não se preocupou com o cabelo caindo e aí foi. Olha só, mas antes disso, nas 2 primeiras sessões, essa pessoa estava preocupada com o cabelo, essa pessoa estava preocupada com um monte de coisa. E porque o médico fala, ó, você pode sentir sintoma, você pode sentir aquele sintoma ou outro, o tratamento vai dar isso. Aí até a gente que é um pouco dessa área da hipnose fala, será que o médico não está dando uma sugestão para ela que ela vai sentir? Então ela já está aceitando essa sugestão, ela já começa, então, nessas fases, sentir tudo aquilo que o médico está falando. Você acha que se o médico não falar nada, só ele saber que ele vai ter algumas coisas, né? Talvez ela nem sinta, não sei. Vamos deixar essa pergunta sempre aberta, assim, que é bem bacana. E ela foi tendo um resultado assim magnífico. Eu tenho outros aí para contar para vocês, assim, muita experiência da minha colega também, coisas muito bacanas. O que eu quero afirmar aqui para vocês? Essa soma da hipnose no tratamento do câncer para regular as emoções, provocar essa regulação emocional no sistema límbico, ela é incrível, ela é certeira, porque a pessoa precisa disso. Porque se ela não tivesse esse tratamento multidisciplinar, a gente chama assim, né? Ela sucumbe. Muitas pessoas acabam tendo assim, um quadro depressivo por conta da notícia do câncer. Atualmente eu tô com uma cliente aqui no consultório e ela está com câncer, né? No útero, no colo do útero e na cópula vaginal. Está com cisto na cópula vaginal do tamanho de uma moeda de R$ 1, segundo ela falou, que o médico falou para ela. E isso está mexendo, ela tem 38 anos, ela é nova e ela está bem já melhor com isso. Mas a questão é que ela não quer contar para o marido. E o médico falou, vamos ter que fazer a cirurgia, vamos ter que tirar o cisto, vamos ter que sei lá, você não vai poder ter relação sexual. Ela está morrendo de vergonha, morrendo de medo. Eu comecei a atender ela faz pouco tempo, né? Ela nem veio esses últimos 15 dias aqui, porque ela vai fazer a cirurgia, então ela quis ficar focada na cirurgia. Mas ela já melhorou no sentido de aceitar que em algum momento a gente pode adoecer, porque... E ela contou para o marido com maior naturalidade, o marido dela aceitou isso, só que ela tinha um medo de perder esse marido por ele não compreender, nem ela sabe a razão do câncer dela, enfim. Mas, no caso dessa que eu estou atendendo aqui, teve um quadro de abuso sexual pelo vodrasto dela, né? Também teve isso. Então, eu estou investigando ainda um pouquinho, mas tem muito a ver também essa questão aí.
O que eu posso afirmar para vocês é que a hipnose ela vai promover, sim, uma melhor adaptação, o tratamento da doença e essa oportunidade de expressar os sentimentos em relação ao adoecimento. Quando a pessoa começa a entender que a doença é um processo natural de qualquer pessoa, a gente fica doente em algum momento, a gente se acidenta em algum momento, a gente vai passar por algum momento que a gente vai precisar dos cuidados médicos, em algum momento a gente vai precisar disso, né? Eu tenho vários casos na família, né? Enfim, tem um pai falecido aí que ficou em coma 2 anos antes de falecer, eu sei como é que é ficar no hospital, enfim. A gente tem experiências e a gente tem que lidar com essa finitude da vida. Essa é uma questão muito pontual para a gente psicoeducar por meio da imagética, pelo estado hipnótico, essa finitude, porque tem muita gente que não sabe lidar com essa questão. Não foi educada, não ensinaram ela ali a lidar com isso. Eu vou só falar rapidinho, né? Aí, enfim, todo esse trabalho que eu fiz aí na Santa Casa, com essas experiências, e alguns só foi cuidados paliativos, né? A gente pegou muito caso ali, muito severo, com câncer, assim, severo no sentido de que era só para aliviar o sofrimento, a medicação, o tratamento disciplinar, era só para aliviar o sofrimento, proporcionar para ela, assim, um finzinho de vida mais saudável. E a gente conseguiu também... A ideia de que nem sempre somente essas causas estão ligadas à ansiedade, mas que em alguns casos a ansiedade pode estar relacionada com crises existenciais e que aí estariam... Isso. Quem falou? Quem falou? Da ansiedade aí? Bom, sim, a ansiedade tem várias causas aí, não precisamos ser especificamente, né? Claro que sim, tem como ser pontual. Eu vou pedir para a plateia, viu, para a gente esperar acabar a reunião, e aí a gente vai abrir depois, porque eu acho que fica mais... Aí as pessoas sinalizam e fica mais fácil para a gente identificar. E outra coisa, as pessoas que quiserem falar, eu preciso que mostrem o rosto, tá? Precisa que seja assim, até por uma questão de respeito ao colega que... Foi o que eu queria deixar as perguntas para o finalzinho, né? Só explanar para vocês terem assim, né? Claro que nada aqui é pontual, né? O ser humano não é robô, né? Nem porque serve para um, serve para outro. E aí toda essa experiência que eu tive aí, né? Durante na Santa Casa, e eu, junto com a minha colega, a gente escreveu um livrinho, né? Hipnose no Tratamento do Câncer. E esse livro tem as 16 técnicas, as 16 fraseologias que a gente utilizou com muito sucesso. Até repetindo ela para muitos clientes. A gente falou, vamos criar um métodozinho, 16 sessões aqui, vamos proporcionar sempre essas 16 sessões. E tem essas 16 sessões, é um manual, tem todo o roteiro, né? Tem tudo aqui, os roteirinhos, tudo certinho. Tem até algumas fichas de terapia cognitivo-comportamental que a gente fez assim para pedir para a pessoa responder, como uma atividade complementar. Mostra a capa. É que ela sai ao contrário aí, né? Mas tudo bem. Não, tá bom, tá bem, tá bom, dá para achar, né? Só para identificar, quando a pessoa colocar lá hipnose no tratamento do câncer, já vai dar o livro lá na internet, lá com facilidade. Bom, então vamos deixar aberto para o pessoal já está com a vontade de perguntar aí, né? Fica muita informação às vezes. Eu quero, antes de mais nada, agradecer. Estão me ouvindo, né? Uhum. Eu quero agradecer o Leandro, para começar. E quero dizer, Leandro, que essa base inicial que você falou é muito importante, porque ela mostra, na realidade, um conjunto. O câncer, na verdade, ele é multifatorial. Ele tem componentes genéticos, sim. Ele tem componentes orgânicos de hábitos de vida, sim. Ele tem componentes psicossomáticos, sim. Hoje nós sabemos, por exemplo, que os cânceres que têm componente genético, existe uma modulação, tá certo? Psicobiológica, tá certo? E essa modulação ela chega ao ponto de ser uma modulação epigenética,
Exatamente. Aonde Isso, essa modulação vai fazer como se fosse uma chavinha lá no gen. Eu vou dar um exemplo que eu dou sempre, por ser ginecologista, eu estudei muito isso, o câncer de mama. Muitas mulheres têm o gen do câncer de mama, mas não é só pelo fato delas terem o gen do câncer de mama que elas irão desenvolver a doença, tá certo? E é interessante porque quando você vai estudar o gen do câncer de mama, existem lá no DNA dela, eu não sei se no radical, na proteína, na guanidina, ou na tiamina, não sei, uma delas, aonde existe um radical OH e um radical H puro. Ou seja, se aquela proteína for formatada com radical de um jeito, é como se liga a chavinha, ela vai ter a expressão do câncer. Se ele liga de um outro jeito, é outra expressão. E isto acontece por pensamento, por simbolismo, por o meio ambiente. Tudo isso faz parte da modulação epigenética, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante a gente ver. O colega, acho que foi o Michel, tá certo? Ele estava comentando, e ele tem razão. Quer dizer, o câncer não é uma manifestação puramente psicossomática, tá? Mas, sim, o componente psicossomático é um dos componentes muito fortes, tá? Exatamente. Vamos dizer, na manifestação, né, desta doença, tá? Outra coisa que é importante, que você comentou por cima, é que a gente não vai usar a hipnose só para dor, só para aliviar a dor. Então, você vai trabalhar com sintomas gerais, então, tanto dor como os outros sintomas, enjoo, tontura, dores crônicas, e outros sintomas que ela vai ter. Você vai trabalhar com o aspecto psicoemocional do paciente, do ponto de vista de imagem, tá? Mas uma das coisas muito fortes que aparecem nas pessoas com câncer é que muitas vezes as pessoas ela tem dentro do passado dela, dentro da história dela, ela tem um sentimento de culpas muito grande. Então, às vezes, eu gostei quando você comentou que trabalhar a terapia do perdão, fazer a pessoa rever uma série de situações, inclusive não só as coisas que ela fez, mas também trabalhar o perdão com relação a um monte de ressentimentos que a pessoa tem. Então, é como uma pessoa tem um ressentimento porque o meu pai não ligava para mim e não sei quem me abandonou e tal, bom, tudo bem. Ela tem aquele ressentimento. E, de repente, você trabalhar aquilo dentro de uma visão para ela aprender a perdoar aquele pai e tal, eu acho que isso é uma situação bem interessante dentro de lidar com câncer. Quando eu estava me deparando nas pesquisas, né, a gente tem uma incidência no fator personalidade muito grande em pessoas muito assim manipuladoras, muito centralizadoras. Elas têm uma tendência na questão da psicologia dela a desenvolver o câncer. Mas claro que tinha todo esse fator multifatorial, mas a chance dessas pessoas que são rancorosas, controladoras, que são muito ressentidas, né? Tem que ser tudo do jeitinho dela, se não é do jeitinho dela, ela faz aquele escarcel, a contraste dessas personalidades, tem uma incidência muito grande para elas, o câncer em si. Pode falar, Zé. Outra questão interessante, além é trabalhar bem a autoimagem, né? E trabalhar o processo de passagem, de alívio da família, de não ter, convencer esta pessoa a ela não ter medo nem vergonha de conversar com a família as suas preocupações com relação ao câncer, inclusive com relação a organizar deixar os problemas da família, tudo que depende dela, organizadinho, para quando chegar o momento da passagem.
E, principalmente, esse que é o que eu acho que é uma coisa interessante, Leandro, chama-se tanatoterapia. Trabalhar as pessoas quando entrarem na fase final do câncer, elas entrarem num estado transicional de depressão, um estado de transe, e irem buscar. Isso acontece muito naturalmente, é muito comum. Mas se você treinar a pessoa, ela, em vez de ficar naquela fase final, onde fica todo mundo na beirada da cama, olhando, com pena, não sei o quê, é fazer essa pessoa entrar no estado de transe e reviver os momentos felizes da vida passada dela. Isso chama-se morrer sorrindo. É uma intenção interessante que faz parte de todo esse processo que você falou, e que a gente está aqui dando uma lapidadinha, algumas coisinhas, né? Só um complemento, mas, na realidade, tudo isso faz parte de um processo que hoje chama-se tanatoterapia, preparar essa pessoa para a morte. Só para a morte. Eu acho que isso, e não só para a morte, é a tanoterapia naqueles casos gravíssimos que estão já indo para a fase final. Mas a gente não vai pegar uma paciente em câncer inicial e já querer trabalhar a morte com ela. Né? Isso não seria, não, exatamente. Você falou isso e eu lembrei... não teria. Você falou isso, eu lembrei de um senhor lá que eu atendi, né? 55 anos, diagnosticado com câncer no pâncreas, já no estado bem avançado. Porque o pâncreas, né, Osmar, é silencioso, não dá dor, né? Você não sente. E você vai lá achando que é uma apêndice, às vezes. É 5 meses no máximo depois do diagnóstico. Esse rapaz, esse senhor, né? Rapaz, assim, vamos por rapaz, né? E ele estava numa fase assim, bem difícil, assim, foram 2 meses. Eu consegui fazer com ele 3 sessões. Quando eu fui para a quarta, já tinha sentido o óbito dele na semana anterior, 2 dias depois. E aí o preceptor falou assim, olha, ele está num estado bem avançado. Se você puder preparar ele justamente a partir... E olha que a preocupação desse rapaz aí, né? Ele era o provedor da família. Filhos ainda na faculdade, ele todo o provedor. Preocupado se a mulher ia dar conta disso. A preocupação dele estava nessa, com a doença. Ele não estava nem preocupado com a doença. Por quê? Ele estava muito condicionado ali, né? A ser o provedor e tudo. E a gente foi trabalhando. E ele foi conversando com a mulher, olha, ele chegou a conversar com a mulher lá, me contando, né? Eu já ensinei para você tudo que você precisava saber. E aí eu vou confessar, quem sugeriu isso na sugestão hipnótica fui eu. Eu falei para ele, fala com a sua esposa. Imagina você já falando com a sua esposa, que você já preparou ela para outra vida. Ela te acompanhou na empresa todos esses anos. Eles trabalhavam juntos na empresa, né? Ela já sabe tudo o que vai fazer, o que tem que fazer para dar continuidade nesse projeto de família de vocês dois. E ele teve essa conversa com ela. Aí, depois de 1 semana e meia, ele veio a falecer. Depois dessa conversa com ela, inclusive. Ou seja, ele se auto-preparou, né? Eu consegui fazer esse preparo dele. E é uma conversa, assim, para quem fica, né, Osmar? A família também acaba sendo atingida, claro que sim, né? Para quem ficou, essa conversa que ele teve... Agora, se não tivesse todo esse trabalho da equipe multidisciplinar, ele não tivesse sido acompanhado até pelo fisioterapeuta dele lá, que estava falando essas coisas para ele também, né? A gente conversou para... A equipe se reunia, né? Vamos falar essas coisinhas, todo mundo falava. Cada um dava aquele pitacozinho, né? Para ele se sentir confortável com todo mundo. Não era só eu falando ali. E conseguiu, então, ele provocar a partida, né? Então, a morte dele foi aceita pela família. Porque quando você não tem esse preparo e a pessoa parte, né, Osmar? A família fala, nossa, quebrou nossas pernas, agora a gente não sabe como andar. Então, a gente faz todo esse preparo, né? Agora, tem um detalhe, um detalhe que vale a pena a gente voltar um pouquinho, que é naqueles cânceres em fases iniciais, que é onde as pessoas têm um prognóstico razoavelmente bom, e é óbvio que depende do estado psicoemocional dela para se somar ou antagonizar os efeitos da quimioterapia. Tá? Existia um livro que chamava A Vida de Novo, do Carl Simon. Os livros do Carl Simon, é importante quem gosta de câncer. O Carl Simon foi o cara que começou a trabalhar com hipnose nas modulações psico-neuroimunológicas. Do Carl Simon, era ele e a esposa. Ele era um radioterapeuta, ele trabalhava com radioterapia em câncer.
E o que ele percebia? Que tinha algumas pessoas que tinham um câncer muito pior, muito mais avançado, mas ela tinha um estado de espírito tão positivo e que, junto com a quimioterapia, aquela pessoa conseguia superar aquele câncer. E tinha outras pessoas que tinham um câncer muito mais leve em fase inicial, mas o estado dela era tão negativo e que ela evoluía muito rápido. O Carl Salmonton foi muito interessante, porque ele foi um dos primeiros a inventar a modulação psiconeuroimunológica. Ele fazia o seguinte, ele fazia a pessoa desenhar como ela interpretava o câncer dela e como que era o câncer. E muitas, se você perguntar para 20 pessoas como ela imagina o câncer, muitos vão imaginar a célula do câncer como uma aranhinha ou como um bichinho com dentinho, alguma coisa assim, e está comendo, né? Então, o que o Carl Simonton fez? Ele fazia essa simbolização e ele preparava aquele joguinho de come-come. Lembra quando começou o computador, o Pac-Man? Ele organizava aquilo, só que o cara que planejava o computador fazia a pessoa ter muita dificuldade, treinar todo dia, e a pessoa ia melhorando até que ela ganhava do computador. Então, o que acontece? Com isso, a pessoa ia tendo uma modulação psiconeuroimunológica positiva, como se ela fosse ganhando. E esse trabalho do Carl Simon, que está descrito no livro dele, são 2 livros. Um é Com a Vida de Novo e o outro tem um outro nome semelhante. Eu tenho os 2, né? Mas eles estão por aqui. O livro dele acho que está aqui, desse lado aqui. Eu sei do livro também. Mas eu acho que quem gosta, quem quer trabalhar com hipnose em oncologia, deve trabalhar muito com isso. E é interessante a gente trabalhar a simbolização, tá certo? E utilizando a quimioterapia, isso é legal. Então, você usa a quimioterapia, pergunta para a pessoa, como você acha que a quimioterapia vai funcionar? Eu acho que o remédio vai chegar, vai dissolver as células, ou o remédio vai chegar, vai secar. E utiliza essa experiência dela e vai ampliando, cria uma imagem que tem a representatividade disso tudo, e, se for possível, até imprime essa imagem, coloca no quarto, coloca cada vez que ela bater o olho ali, é como se ela estivesse fazendo uma sessão. É uma auto-hipnose, né? Isso é hipnose condicionativa, né? Que era a hipnose, que, aliás, toda hipnose é condicionativa, né? Para a gente para deixar bem claro isso. Mas, na realidade, esta é uma das maneiras interessantes para a gente trabalhar com câncer em fase inicial, né? Mas eu acho que tem muita gente aqui que tem experiência com câncer também. Eu vou deixar você falar e, logo a seguir, eu vou abrir. Quem quiser falar, eu vou pedir para aparecer na tela. Eu vou diminuir a tela, eu vou deixar ficar aparecendo todo mundo, toda a galeria. Eu quero que a pessoa dê um sinalzinho com a mão para a gente abrir, para a pessoa poder falar. Eu peço que seja breve, objetiva na pergunta ou na sua explanaçãozinha, mas bem objetiva, para a gente dar tempo de mais gente falar. Tá bom? Vamos lá, então. Você estava terminando. Não, pode vir as pessoas que aí a pergunta de a gente já faz algum... Então, o Michael está com a mão levantada aqui desde que começou aqui, Michael. Se você quiser abrir a sua coisa e falar um pouquinho, pô, vamos lá. Tudo bem? Tudo bom? Bom, meu nome é Michel, eu tenho um pouco de experiência já com hipnose e tenho uma experiência boa com câncer. É uma questão de uns 6 anos atrás, eu fui diagnosticado com melanoma na escala de Breslow 4, quer dizer, a pior forma possível. Agressividade. Me davam chance assim de 60% que eu não teria uma sobrevida de 2 anos. Fui tratado no AC Camargo com imunoterapia. Depois de 1 ano de imuno, eu recebo a notícia de que o câncer teve metástase no cérebro. Mas
com a sequência do tratamento, esse câncer regrediu. Eu acho, pessoalmente, muito perigoso a abordagem do Leandro em colocar o câncer como psicossomático. E você buscar, como no exemplo da mulher do câncer de mama, todo o seu pregresso, o seu histórico. Eu não vejo razão para se tratar por isso. O que eu senti nesse período, e olha, depois da imunoterapia, eu fiquei praticamente 2 anos desligado da realidade. Eu dormia o tempo todo. Então, o que eu sinto que, apesar de ter sido tratado no AC Camargo, faltou apoio. Eu não entendo por que esses hospitais não criam uma espécie de associação, que nem Alcoólicos Anônimos, onde pessoas com câncer discutem a sua situação e mesmo como vão lidar com uma eventual passagem. Então, eu acho que a terapia por hipnose ela é interessante para você amenizar isso. Você amenizar tratamento, você amenizar a possibilidade da morte, você amenizar a questão da aceitação da família, porque essa é uma doença emblemática. Agora, começar a trabalhar com regressão, eu acho isso muito complicado. Micael, obrigado por ter... Não, imagina. Não, mas me responde uma pergunta. Quando você fez só o tratamento, você já fez a imunoterapia, você não chegou a ter um tratamento de psicoterapia para o câncer? Nada. Então, poucos hospitais têm essas equipes multidisciplinares. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que houve, porque o Hospital do Câncer, o AC Camargo, tinha uma das melhores oncologistas em hipnose. E exatamente. Esqueci o nome dela agora, não sei se a Magda está presente. Se a Magda estiver presente, ela vai lembrar rapidinho, tá? Mas é uma das grandes especialistas em hipnose, em oncologia, tá certo? E ela fazia parte de uma equipe de apoio do AC Camargo. Eu acho que talvez você tenha dado azar, porque o AC Camargo, inclusive, tem equipe de psicólogos trabalhando com psico-oncologia. Eu acho que talvez, Michel, você tenha dado azar. Agora, uma coisa eu digo, você, embora você possa colocar a hipnose formal, como se você não a utilizou, mas, na realidade, se você tinha boas perspectivas, se você tinha uma força de vontade, se você tinha uma imaginação positiva com relação à sua cura e à sua melhora, tá certo? Isso é uma forma de auto-hipnose. A grande maioria de nós utiliza a auto-hipnose sem perceber. Quando a gente faz uma terapia que é orientado, só terminar um pouco, quando a gente faz uma terapia orientada com auto-hipnose, aquilo é uma coisa formatadinha e tal. Mas a maioria de nós, com o nosso sistema de crenças, seja ela positiva ou as crenças negativas com relação ao que nós estamos passando, a nossa crença já é uma experiência imaginária, e essa experiência imaginária é que é a auto-hipnose. Bom, eu vou te colocar o meu caso, né? Eu tenho uma questão que eu sou um ateu convicto. Não sou nem sequer agnóstico. Quando eu recebi essa notícia, eu pensei, e agora? E agora, José? E o que eu pensei é o seguinte, o que for será, vamos ver se o corpo reage ou não. Maico,
Agora, Nós- eu vou... Fala. Vamos lá. Desculpa. Existe uma coisa que põe em xeque, né, a medicina, a ciência médica, a ciência psicológica, é o placebo, o efeito placebo. Né? Ele ocorre, né? E ele prova um monte de coisa e desprova outras, mas nós seres humanos, somos seres biológicos, psicológicos e sociais. Não tem como nós negarmos a inter-relação mente-corpo. Houve um tempo que a medicina se distanciou dessa interligação. Já faz mais de 2 décadas que ela voltou a essa conexão de inter-relação mente-corpo. Né? Já deixamos de lado a medicina reducionista, kardeciana. São poucos os médicos que assim pensam hoje. A medicina hoje ela é multifatorial, multidisciplinar. Né? Não dá para focar só numa situação. Quando eu falei isso, eu te falei numa perspectiva mais psicológica, da visão psicossomática. Foi como o Osmar brilhantemente explanou aí. Tem outras questões, tem que ser abordado, mas aí por isso que na equipe, quando os hospitais têm essas equipes, trabalham com vários profissionais. O especialista em psicossomática, o especialista no câncer, o especialista na fisioterapia para o câncer. E toda essa equipe faz um planejamento terapêutico e de como a gente vai até fazer as sugestões até para aquele cliente. É discutido isso. Foi o que o Osmar falou. Talvez, quando você falou hospital, eu também fiquei assustado. Falei, nossa, não pegou nenhuma equipe dessa? Porque tem bastante lá, viu, Osmar? Eu acho que no sorteio da equipe aí você se deu mal, mas o Osmar também falou para você o que foi adequado. Você já acabou de falar, eu sou ateu, mas você falou, e agora, José? Mas não que você falou, e agora, José, você vê dentro de você uma luta. Eu vou vencer isso. Você não pensou assim? Eu vou vencer isso? Não, porque meu pai, Ah, quando teve o seu câncer, declarou, eu vou vencer, e não venceu, sabe? uhum. Mas tem os Eu estresse acho, de mas câncer. eu volto a colocar uma questão que eu acho fundamental. Né? Eu acho que o apoio a pessoas fundamental. oncológicas é essencial. Agora, você pensar que você consegue controlar o câncer, para mim é placebo. Controlar câncer com hipnose é placebo. E não vamos esquecer também que já existem estudos que mostram que o efeito placebo não é tão placebo assim. Não. Sim. Ele tem sugestológico. efeitos positivos. Então, ele é Mas sugestológico, né? Eu não gostaria de deixar essa discussão. Não, eu entendi o seu ponto de vista, não estou bravo, não. Por isso que o tema é auxiliar do tratamento do câncer, não é hipnose a solução, mas sim um coadjuvante, um auxiliar, uma ferramenta auxiliar. Né? Não é a hipnose é a cura de tudo. Imagina, não estamos pensando assim também, não. Hipnose não é panaceia, a hipnose é coadjuvante. Talvez, Michael, para você, nada disso tivesse assim, grande importância, já que você mesmo se declara que você, com relação às suas crenças, você tem uma dificuldade de crenças, né? Quer dizer, você não tenho dificuldade nenhuma. Não, nas crenças que eu estou falando, nas crenças, por exemplo, a crença de que a sua biologia, o seu psicológico influi no seu sistema psiconeuroimunológico. Isso, hoje em dia, está bem aceito. Então, quer dizer, não existem meta-análises. Nós temos aqui o professor Monson, que ele estava no grupo, eu não sei se ele ainda está, que é um dos papas da medicina baseada em evidência aqui no Brasil, a pessoa que mais conhece medicina baseada em evidência no Brasil, e ele fez um lindo trabalho recentemente, um livro maravilhoso, tá? Falando das terapias mente-corpo e a importância da hipnose neste processo. Então, quer dizer, hoje já existem evidências, tá? Existem muitos trabalhos, trabalho positivo, trabalho ruim e tal, mas as evidências científicas mostram que as terapias mente-corpo têm, sim, efeitos positivos no nosso sistema neuropsicoimunológico.
Tá? Então, isso é medicina baseada em evidência. Não adianta eu achar isso, o Leandro outra coisa, ou você entendeu? Isso já é bem caracterizado, já está caracterizado, já é verdade. Agora, como isto é usado, né? Quer dizer, você não teve nenhum acesso, você deu um azar, e, aliás, você não deu azar, você deu foi muita sorte. A Porque sorte. você conseguiu se curar de um câncer grave, tá certo? E você conseguiu se curar de um câncer grave e não teve esse apoio complementar que você merecia ter, tá certo? Que você mereceria ter. Aliás, todas as pessoas merecem ter. Então, quer dizer, na verdade, você, infelizmente, você não teve a equipe no momento adequado. Mas, apesar disso, a equipe médica, as palavras dela e a sua crença em que o trabalho aquele trabalho imunológico que o médico estava fazendo ia funcionar, isso foi coadjuvante para você, tá certo? Agora, existe um monte de trabalho. Por exemplo, você conhece o Dr. João Jorge Cabral, do Rio de Janeiro? O Jorge Cabral ele trabalha com autoscopia. A autoscopia, que é uma técnica fantástica em modulação psicossomática, tá? Ela se usa muito em câncer como uma forma de ajudar todo esse processo complementar e coadjuvante das terapias em câncer, né? Em todas as formas de câncer. Mas, de qualquer maneira, é uma posição sua, quer dizer, é interessante você colocar a sua experiência e, né, e vamos ver. Eu acho que alguém falou alguma coisa aqui, eu acho que talvez, eu não sei quem, a Lilian, não sei se foi a Lilian que comentou alguma coisa, a Marli ou a Mônica. Será que alguém quer fazer algum comentário a respeito disso aí? Eu não estou vendo as mãozinhas aqui, não estou vendo ninguém colocando a mãozinha. Oi. Só terminando, a minha companheira manda um abraço para você, Maria da Glória Razan. Ah, a Maria da Glória. Maria da Glória ela é uma pessoa fantástica. Só o fato dela ser sua companheira, você já esteve em hipnose o tempo todo e nem sabia. Pronto. Olha aí. Então, você esteve com uma grande hipnóloga, uma pessoa fantástica, a Glória. Eu gosto muito dela, mando um grande abraço para ela. Obrigado, então. De nada. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Vamos lá, estou sentindo falta de perguntas. Vamos. Ó, Cris Souto Rigotti, não estava com pergunta aí, não? Cristina? Cris, você quer falar alguma coisa? Oi, Osmar, oi, galera, oi, Leandro, parabéns. Oi pro meu mestre, Heloísa e todo mundo aí, beijos. Já está mostrando o livro? Olha que legal, ó. Tô amando, então. viu? Que bom, legal. Tá vendo? Já tá com o seu livro lá, né? Tá vendo? A Cris é amigona aí, nossa, né? A Cris é uma pessoa com cura, que está sempre presente nas nossas reuniões. É uma pessoa queridíssima de nós. Né? Obrigado, Osmar Focucho. Beijo. Obrigado, tchau. Será que tem mais alguém aqui que queira falar? Mônica Okuhara, você está aí ou está só a sua imagem? Mônica? Cadê você? Estou aqui. E você não quer falar nada, Mônica, a respeito aí do que o Leandro falou? Você que tem trabalhado com odontologia hospitalar e que você está tendo um trabalho muito grande, muito com patologia oral e dermatopatias, né, que você está trabalhando, mas existem as dermatopatias, por exemplo, o Michael falou de um caso de uma dermatopatia, que é um câncer um câncer de pele grave, né, que é o melanoma maligno, e eu não sei se você tem experiência ou já viu alguma experiência com relação a isso, a essa modulação neuroimunológica. Não, na verdade, eu não trabalho diretamente com hospitalar, eu trabalho em clínica, né, clínica geral. Agora, o que nós tivemos, um trabalho que foi até, você citou o Monson, então ele acho que agora está muito presente, mas
nós fizemos um trabalho extenso na dermatologia, em pacientes com psoríase, e claro que foi utilizada hipnose, né, para eles, em relação a, não a hipnose, na verdade, o trabalho foi o seguinte, os pacientes eram da dermatologia, e nós, como dentistas, não havia uma clínica propriamente dita, uma clínica odontológica, porém, nós fazíamos uma orientação quanto à higiene bucal dos pacientes, porque havia trabalhos, inclusive tem um trabalho do Japão, que foi observado que os pacientes com psoríase, eles estavam tomando medicações, assim, digamos, mais complexa e que não faziam efeito. E percebeu-se que os pacientes, essa medicação não fazia efeito, de forma que, se fizesse efeito, vou falar de uma maneira bastante leiga para todos entenderem, se fizesse efeito, ele poderia ir a óbito, porque iria decair a imunidade desses pacientes, né? Então, quando eles fizeram o tratamento bucal, ou seja, higienização, removendo bactérias, removendo tártaro, essas medicações começaram a fazer efeito. Então, diante desses resultados, nós trouxemos esse trabalho para o Departamento de Dermatologia da Unifesp, e nós trabalhamos a orientação de higiene. E é claro que o paciente ele está ali totalmente preocupado com o aspecto físico dele, o aspecto emocional dele está ruim. E é lógico que ele ia pensar, para que eu vou querer saber da minha boca, né? Em outras palavras, seria isso. Mas, de uma maneira muito acolhedora, principalmente para o grupo que nós tínhamos, né? E através de hoje muitas conversas e hipnose ericksoniana, nesse momento, quando começava a ter aquele processo hipnótico, nós entrávamos com a orientação. Então, o que nós percebemos é que muitos desses pacientes, eles voltavam, sim, com a higiene muito melhor, né, sem placa bacteriana, e que a condição de saúde deles, física, né, em termos de psoríase, havia tido uma melhora, e também emocional, eles ficavam muito próximos a nós, esperando pela consulta. Então, a gente percebe dentro de um quadro que também é grave, mas não é como um câncer, digamos assim, mas que ele tem um comprometimento psicológico muito grande, né, em pacientes que vão, principalmente para ansiedade e depressão, né? Então, a gente teve essa experiência nesse sentido, né? E aí é lógico que, como você citou, né, a medicina baseada em evidências, o Monson, ele tem um doutorado, né, em relação às evidências da mente e corpo, né? Eu também sou mestre em saúde baseada em evidências, e a gente sabe, tem muitos estudos mostrando as evidências elevadas, inclusive teve uma live que eu fiz no grupo de estudos de hipnose na odontologia falando das evidências em hipnose, né? Que a gente, embora o nível de evidência nem sempre são os estudos mais elevados, como as revisões sistemáticas, que são muito poucas, porque a gente tem muito pouco ensaio clínico randomizado na hipnose. Mas existe evidência, sim, de que ela funciona, né? Então, acho que para dar uma, assim, colocar nessa temática que você colocou, né? Então, é nesse sentido que a gente tem observado, né, que nós temos tido pacientes, né, acho que clinicamente falando, no consultório, eu tenho pacientes, não mais em termos de ansiedade, depressão, que a gente acaba sendo, com a hipnose, fazendo essa conversão de procedimentos odontológicos de maneira favorável, até também fazendo com que esses pacientes tenham adesão a tratamentos, né? Seria mais nesse sentido. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa relacionada à hipnose, câncer e tal? Estou achando que o pessoal está... Eu acho que também não tem muita gente com experiência nisso, né? Nós tínhamos duas grandes especialistas, que estou querendo lembrar o nome dela, agora não estou lembrando, que ela era do hospital, do servidor municipal e trabalhava também no AC Camargo, que ela trabalhava com câncer, hipnose em câncer. E ela era muito... Ela tinha um trabalho maravilhoso. Chegou aí no grupo de estudos de hipnose, há uns anos atrás, acho que foram 2 ou 3 vezes, né?
Será que era Denise Ramos? Eu também conheci uma lá. Não era Denise Ramos, não. Não estou lembrando. Eu tô que nem você, os nomes me fogem às vezes, né? Não, depois que eu tive Covid, para mim está sendo uma loucura ter que lembrar de alguns nomes. Viu? Eu estou com aquela. Devo estar com a síndrome pós-Covid. Bom, gente, se alguém tem alguma coisa para falar, alguém quer fazer alguma pergunta, quer aproveitar, falar alguma coisa. É Marli. Marli, pode abrir o seu microfone aí, pode falar o que você tem para dizer. Abre o seu microfone, Marli. Seu microfone está fechado, abre ele. Marli, tem que ativar o seu som. Deixa eu ver se é. Pronto. Estão me ouvindo? Agora sim. Estamos, Marli. Leandro, achei muito interessante sua colocação. Tenho apenas um relato particular para contar, que seria essa imagética num problema de um adenoma de papila duodenal. É bem próximo ao pâncreas, né? E uma vez fui diagnosticada, muitos anos fiquei com mal-estar gástrico, tratando como fluxo, cheguei a remover a vesícula, e num exame, um achado, foi uma ecoendoscopia que foi constatado um adenoma na papila duodenal. E, a partir daí, a necessidade de ser removido. Então, como era para ter alguma remoção, eu também optei para ir para o AC Camargo. Meu pai já havia sido tratado lá com câncer de laringe. E aí eu, na verdade, já sabia todo o contexto da situação, sabia que poderiam remover 2/3 do pâncreas, já sabia de tudo isso, mas, na verdade, o que me preocupava muito era a reação das pessoas com relação a isso. Aquela piedade, aquela sensação, oh, você está uma... Eu não contei para ninguém a extensão do problema. E, assim, de uma forma assim, muito... Não sei se infantil, mas, assim, a imagética me ajudou demais isso. Eu, nossa, não acreditava realmente que isso chegaria a essa remoção do pâncreas, né? E começou a cirurgia pela endoscopia, mas eu sabia que haveria, se ele perfurasse esse conduto, eu teria que fazer essa remoção de parte do pâncreas, mas, sinceramente, eu não acreditava que isso fosse acontecer de uma maneira tão forte, tão intensa, que eu nem contei para ninguém. E, realmente, a cirurgia se deu muito bem, conseguiram remover in situ o adenocarcinoma e só conseguiram fazer o diagnóstico realmente que era um adenocarcinoma com a remoção, porque antes só davam um infiltrado inflamatório, um granuloma, alguma coisa desse tipo, como se fosse alguma coisa apenas inflamatória. Mas eu acho que a capacidade que a gente tem em imaginar a situação, claro que poderia não ter acontecido a contento meu, mas eu acho que a nossa força de pensamento, a nossa intenção com que isso seja sucesso, eu acho que é um grande fator para a gente conseguir. Ô, Marli, e você fez hipnose também? Então, você chegou a fazer lá no AC Camargo? Hipnose, não. Eu trabalho com hipnose há muitos anos. E, assim, comigo mesmo, era uma coisa assim muito... Toda vez que eu pensava que isso ia acontecer, a cirurgia ia acontecer,
era sempre de uma maneira muito positiva, sabe? Apesar de saber só o diagnóstico no final, mas, de qualquer maneira, se fosse um adenoma ou um adenocarcinoma, haveria remoção da mesma maneira e as consequências seriam as mesmas. Mas, assim, foi muito positivo a minha visualização de tudo bem, de uma cirurgia ótima, de um médico maravilhoso, que realmente foi, né, dele conseguir fazer essa remoção in situ numa endoscopia, né? Tive depois uma pancreatite após a remoção, mas isso Fazia parte do quadro. É uma injúria, né, que o pâncreas sofre. Mas depois fui me recuperando rapidamente, aquele refluxo, aquele mal-estar que tinha completamente desapareceu há muito tempo. E, assim, eu posso dizer com certeza que essa visualização não só me fazia muito bem, né, como não deixava eu pensar nessas coisas ruins, embora eu tivesse, sabia de todo o contexto. Mas era como se eu bloqueasse aquilo, assim, de uma maneira inteligente, né? E eu acho que isso ajudou bastante ao sucesso. Tenho certeza que sim, mas que aí você não conduziu seu pensamento pós-sofrimento, né? Você não ficou ali, ai, estou sofrendo, ai, meu Deus. Exatamente, uma autopiedade, uma aproximação, né? Não, reverti isso para o sucesso daquilo que seria feito, né? Eu chamo isso, eu costumo dizer para as pessoas, a gente trabalhar isso como se fosse um carisma positivo, né? Então, carisma positivo é quando você tem confiança, autoconfiança, você tem confiança na equipe, você tem confiança no que está sendo feito com você, você tem confiança na capacidade do seu corpo de também ajudar, colaborar, reagir, você tem capacidade de focalizar no positivo. Tudo isto gera o que a gente chama de carisma positivo, né? E trabalhar o carisma positivo nesse sentido sistêmico, vamos dizer assim, é muito importante nessas situações, né? É o que muda, é o que o Carl Simonton percebia nas pessoas. As pessoas não faziam auto-hipnose, porque elas não sabiam. Se elas soubessem, teriam resultados muito maiores, tá certo? Se elas tivessem um hipnólogo para orientar, criar uma simbolização, criar uma âncora, passar para ela essa âncora e ela pudesse usar essa âncora diariamente, ela teria resultados mais rápidos, tá? Agora, isso é o que vai resolver tudo? Não. É toda uma equipe, é todo um processo complementar, é todo um processo que tem múltiplas possibilidades e múltiplos detalhes, né? Então, trabalhando para o resultado positivo. O Michael fez uma pergunta aí, eu acho. Exatamente, né? Você quer responder? Eu não gosto de dar sobrenome para hipnose, né? E qual funciona mais? Eu não sei dizer, porque não tem uma pesquisa evidenciada isso, né? Que nem a colega falou. As duas funcionam, né, para mim, Osmar? Eu sempre vou misturando um pouco das duas, porque eu não sei que para aquele sujeito qual que vai ser a mais efetiva. Tem pessoas que uma hipnose mais direta, mais clássica, principalmente de pessoas que são das profissões de palavra de ordem, como policiais, como atletas que estão condicionados a amar regras rígidas, assim, eles aceitam uma sugestão direta para eles funciona. Alguma coisa muito aberta, muito solta, para eles sentem uma certa insegurança. Então, não dá para ter uma certeza de qual vai funcionar. Eu sempre dou uma misturada, mas eu sempre avaliando isso. Olha, esse cara gosta de eu ser mais autoritário porque faz parte da personalidade dele, da crença, da cultura dele, eu vou por aí. Então, eu não sei dizer qual que funciona mais. Eu vou a que funciona melhor para o cliente, né? Eu acho que esse é um detalhe importante, porque as pessoas existem ainda, isso está mudando, viu? Mas ainda existe na cabeça das pessoas que fulano é da hipnose clássica e fulano é da hipnose ericksoniana. O Milton Erickson só virou hipnose ericksoniana porque ele não podia se mexer.
Porque quando ele começou com hipnose clássica. E, na realidade, hipnose é hipnose. A metodologia de conversa, a maneira de conversar, tá certo? Ela veio junto... Aliás, a programação neurolinguística que está por aí por trás também, né? Foi a programação neurolinguística que sistematizou o modelo ericksoniano de comunicação e fez a gente se comunicar diferente com uma comunicação mais efetiva. Então, quando você trabalha hipnose, ninguém faz mais hipnose clássica pura hoje. Todo mundo coloca conceitos e palavreado e maneiras de falar ericksoniano. Como também ninguém trabalha hipnose ericksoniana. Aliás, eu acho que esse é um problema, porque algumas pessoas fazem um curso de hipnose ericksoniana e acham que acabou a formação de hipnose. Não é isso. Só começou, né? Não, ela mal começou, porque a formação de hipnose ela tem que ser multidisciplinar. Tem que ser hipnose clássica, hipnose ericksoniana, tem que ter neurociência, tem que ser comportamento, medicina comportamental agregada, tem que ter essas noções, tem que ter noções de psicopatologia, porque senão não adianta, tem que ter noções até de psicofarmacologia, uma vez que você muitas vezes trabalha com hipnose coadjuvante das imunoterapias, como o Michael mostrou agora, como dos antibióticos, ou seja, a pessoa tem que ter uma visão um pouco maior. Ampla, Ela precisa ter essa visão ampla. Então, hipnose é hipnose. Teve uma época aí, uma pessoa que falou que a hipnose condicionativa era diferente, né? E hipnose condicionativa todas são. Eu, inclusive, na época, tive um probleminha, porque eu fazia o curso, eu dava o curso de medicina comportamental, e medicina comportamental e hipnose, é óbvio, comportamento é igual condicionamentos, é condicionamentos. E condicionamento, hipnose no parto é uma hipnose que você vai condicionar a pessoa. Aliás, qualquer auto-hipnose, você está condicionando a pessoa a uma experiência imaginária que você ajuda a criar o que ela cria sozinha, mas que ela vai usar aquilo como âncora. Então, hipnose condicionativa são todas, né? Mas teve gente que dizia que tinha hipnose clássica, hipnose ericksoniana, hipnose condicionativa. Não existe, é tudo hipnose. Quem conhece hoje, quem é da área, tem que conhecer hipnose, tem que conhecer PNL, é fundamental, tem que conhecer hipnose ericksoniana para entender melhor a estrutura, tem que saber hipnose clássica, tem que saber EMDR, tem que ter essas noções de EMDR, que é muito importante. Também. Ou seja, a pessoa tem que ser multi hoje, não adianta ela ficar focada numa só. E, para mim, não existe hipnose ericksoniana nem hipnose clássica. Para mim, às vezes as pessoas fazem na estrutura. Mas, do ponto de vista de utilização, eu nem sei mais. Se você perguntar o que eu faço, eu tenho hora que eu estou fazendo indução clássica com aprofundamento ericksoniano, com a utilização do estado da forma clássica, ou, às vezes, ericksoniana. É um imbróglio que eu não sei mais caracterizar. Eu chamo hoje de hipnose contemporânea. É tudo isso, gente. Eu partilho do mesmo pensamento aí, porque que a pessoa gosta de seguir roteiro, né? Aí, enfim, é o que eu falei no começo, hipnose não tem sobrenome, hipnose é hipnose, e a gente tem que saber um pouquinho de tudo, porque aquilo que eu falei, não tem, né? O que é bom para aquele sujeito, né, Osmar? Eu não sei, vamos ver o que é. O que é, vamos fazer o que funciona para ele, porque não adianta eu querer virar a chavinha dele com pé de cabra, né? Vamos devagarzinho, né? Passa um WD primeiro, né? Vai com calma aí, né? Para ele vai procurando o caminho, também. Né? Procurando o caminho, é isso aí. Bom, gente. Mas eu acho que nós são 9h30. Eu acho que nós tivemos aqui uma reuniãozinha interessante. Deu para a gente abrir um pouquinho, né, algumas coisas. É óbvio, talvez alguns tivessem naquela expectativa, será que ele vai me ensinar como eu faço a modulação psiconeuroimunológica? Eu gostaria, mas isso seria uma aula inteirinha de umas 2, 3 horas para explicar. Eu gostaria de dar uma aula só como controle da dor, mas nós já tivemos essa aula no grupo. Então, aqui a gente tem que falar genericamente essas possibilidades, mas tem muita gente boa aí no caminho que pode ser consultada. O Leandro
está agora Sim. no grupo de estudos de hipnose. Quem quiser falar pessoalmente com ele, alguma coisa, pode depois, através do grupo de estudos, localiza o nome dele lá. Localiza, me marca, direto. eu vejo a notificação e vou responder, né? Exatamente, e vamos conversando direito, tá? Eu, antes de passar a palavra final para o Leandro, eu quero agradecer a todos vocês, tá certo? Dizer que no mês que vem já temos uma reunião, já temos uma pessoa agendada, eu não estou lembrando de cabeça agora quem é, que eu já estou fazendo há alguns meses, né? Mas eu, na semana que vem, eu já estou passando para vocês, tá bom? E eu queria desejar boa Páscoa para todos, tá? Muitos ovos, tá bom? E eu espero que seja um domingo feliz para todo mundo, tá? Leandro, a palavra é sua e logo depois a gente encerra. Eu quero agradecer a oportunidade aí, né, de estar podendo falar com vocês, da pequena introdução. O tema é muito grande, muito vasto. E é sempre essa introdução para que a gente, né, atice a nossa curiosidade e busque o conhecimento. A gente tem que ter sempre buscando, como o Osmar falou, a gente tem que ter essa cabeça ampla, buscar o conhecimento. O conhecimento é a única coisa que ninguém leva da gente, ninguém rouba na rua, que nem rouba celular. Então, a gente pode ter o conhecimento sempre para a gente e utilizar ele para aqueles clientes que nos procuram e a gente está com aquele machado bem afiado para poder estar auxiliando. Porque quanto mais a gente estuda, né, Osmar, mais preparado a gente fica e a gente trabalha com um trabalho mais efetivo, mais focado. E agradecer a todos que assistiram aqui, tiveram a paciência de nos ouvir, de ter o seu tempo aqui com a gente. Um beijão para a Cris, nossa amigona. Já estou com saudade dela, a risada que ela tem aberta. E para você, Osmar, muito obrigado pelo convite. Eu espero que você continue conosco aqui nas próximas reuniões. Um grande abraço para todos. Estamos encerrando. Um beijo, gente. Boa noite.